A graça e a paz, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, todos estejam na graça do Senhor, que todos estejam cuidando nesse momento difícil, mas logo vai passar. É uma alegria, de certa forma, para mim, estar passando essa meditação para vocês, a pequena meditação da quarta, que eu quero estar refletindo em 1 Timóteo, no capítulo 2. Eu quero estar lendo para vocês e fazer uma pequena meditação que fala assim: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Só esses 3 versículos. E por que Paulo pede essa oração para todos os homens? Por que Paulo está enfatizando para todos os homens? Porque os gnósticos, aquele pessoal que a gente já comentou várias vezes, os gnósticos, eles dividiam os homens em 3 classes. Primeiro, os totalmente materialistas. Esses, na sua morte, morreria a matéria, morreria todos. Jamais alcançaria a salvação. Segundo, os um pouco materialistas, mas que tinham um pouco de espiritualidade. Eles diziam que faziam parte da classe dos profetas do Antigo Testamento. Esses alguns poderiam alcançar a salvação. E por último, os espirituais, que eles diziam que esse sim, esse pequeno grupo, os quais eles diziam que eram eles mesmos, que alcançaria a salvação. O restante que não tem. Então por isso que Paulo enfatiza e faz esse pedido para todos os homens. E Paulo coloca aqui: eu exorto, eu insisto, eu quase imploro encarecidamente que vocês façam essas práticas de oração, súplica, oração e intercessão e ações de graça. Então Paulo faz isso. E alguns colocam que súplica é a necessidade de aproximar de Deus, que oração já é a aproximação de Deus, e que as intercessões já é o pedido, que já é já é dito, digamos assim, o pedido propriamente dito, que é quando você chega e já está no trono da graça diante de Deus, e aí você fala com Deus, você pede para Ele. Segundo alguns, tem essa classificação. Na verdade, Paulo está dando ênfase à necessidade, à importância dessas práticas, que é algo central na vida cristã, que é algo central na oração. É súplica, oração, intercessão. Então Paulo faz essas colocações de uma forma muito especial. E qual é o foco? Qual é o objetivo de todas essas ações? São os homens. O objetivo de todas essas ações são os homens. Porém, aqui é que está uma questão muito importante, porém, ele destaca aqui, nesse momento, entre todos esses homens, ele destaca as autoridades. Ele especifica as autoridades. E dentro dessas autoridades, ele dá uma ênfase maior ainda. Ele diz ao rei, porque é algo que Deus aprova. E se você for ler, se nós for lermos, se você for observar lá em Romanos 13, você vai verificar como o Senhor coloca que todas as autoridades são constituídas, são permitidas, são avalizadas pelo Senhor. Todas as autoridades constituídas, gostando ou não, querendo ou não, são avalizadas pelo Senhor. Então aqui ele destaca, entre todos os homens, o apóstolo destaca aos reis, ou ao rei. Então aqui nós observamos, no nosso caso, o nosso presidente. Se nós olharmos para hoje, para a colocação,
né, a importância de nós orarmos pelo nosso presidente, independente de partidarismo, de partidos políticos, dessas questões todas. Né? Paulo não está olhando para isso. Paulo está dizendo a importância de nós orarmos, intercedermos pelo rei. No nosso caso, o nosso rei é o nosso presidente. A importância de orar para isso. E no nosso ministério, eu creio que os irmãos têm observado que sempre nós oramos pelas autoridades. E depois ele coloca as demais autoridades. Para todas as demais autoridades, ele coloca aqui. Né, que aí vem governadores, senadores, e todas as autoridades constituídas por Deus. Todas as autoridades constituídas por Deus. Para quê? Ou por quê? Primeiro, para que eles sejam salvos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e destaca nesse pequeno texto para que todas as autoridades, para que o rei, para que as autoridades alcancem a salvação. Segundo, para que possamos viver em paz, viver tranquilo, viver uma vida mansa. Meus irmãos, nós não temos ideia da importância da paz, de viver tranquilo em todo geral, porque nós vivemos sempre em paz, nunca tivemos guerra. Mas naqueles dias, naquele tempo e naqueles dias, naquele momento, a paz era algo fundamental, era algo muito desejado. Por quê? Porque havia muita turbulência no mundo inteiro. Então Paulo diz, ora para que nós vivamos em paz, para que o mundo viva em paz. Então, primeiro, para que todos sejam salvos. Segundo, para que vivemos em paz no mundo complicado. E a paz era algo muito desejado, muito que todos queriam essa paz, porque o mundo vivia em turbulência. Terceiro, para que não haja perseguição, que era uma coisa que acontecia constantemente. E naquele momento, todos os cristãos viviam sendo perseguidos pelo Império Romano e todas outras formas. Então, a questão da orar para que vivemos em paz era algo fundamental. Fundamental. E tudo isso, além de todas essas questões, esses benefícios, há algo fundamental aqui. Essas práticas agradam a Deus. Nós, como servo de Deus, eu acho que uma das coisas mais importantes que nós desejamos, que nós queremos, que temos prazer, é de agradar a Deus. E além de querer, é um dever, é uma obrigação de nós agradarmos a Deus. Eu creio que nada é mais importante para um servo de Deus de agradar a Deus. Nada é mais prazeroso que as nossas práticas, que as nossas ações, que aquilo que a gente faz agrada a Deus. Eu creio que não há nada mais importante do que isso, de saber que aquilo que nós estamos fazendo, Deus agrada. Então, assim, se nós pensarmos, aquilo que eu estou fazendo, as minhas ações, é bem recebida por Deus, é aceita por Deus, é agradável a Deus, alegra o coração de Deus. Tem coisa mais importante do que isso? Eu penso que nós, como cristãos, o nosso desejo é fazer coisas que agradam a Deus. Então é bom nós lembrarmos que aquilo que a gente está fazendo, Deus agrada, Deus alegra, Deus aprova, Deus recebe isso. E nesses dias, meus irmãos, que nós vivemos situações de turbulência, crise no mundo inteiro, todas essas questões, eu acho que nós temos que intensificar nossas orações pelo rei, pelas autoridades. Não só no Brasil, no mundo inteiro, para que eles sejam sábios, para que o Senhor dê estratégia, para que o Senhor dê sabedoria, dê paciência, dê todos o suporte, dê direcionamento, para que as suas ações venham beneficiar toda a população, toda a comunidade, todo o povo. Então é fundamental que nesses dias nós oremos mais pelas autoridades, por todos os homens, mas pelas autoridades, para que eles façam decisões assertivas, para que eles tomem decisões certas, para que Deus dê estratégia, orar pela comunidade científica, para que eles possam descobrir a vacina, o remédio, a cura. Então, meus irmãos, eu recomendo
nesse dia de hoje, nesses dias de hoje, que nós oremos para que Deus ilumine as autoridades, ilumine a comunidade científica, ilumine aqueles que estão trabalhando na frente, a classe médica, enfermagem, todo esse pessoal da área da saúde. É o meu desejo, é o meu pedido, que nós oramos mais e mais por todos os homens, porque essa prática agrada, alegra o coração do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar todos vocês mais e mais, que vocês possam reunir, possam usar o tempo para ler a Bíblia, para fazer o culto doméstico, para fazer orações, para ter tempo para o Senhor, para a família, em todas as questões. Que Deus abençoe. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por esse tempo, por esse momento, por esses dias, apesar de todas as questões, todos os problemas, nós colocamos nossas vidas, Pai, diante do Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja aqui no mundo, abençoa as autoridades, dê sabedoria, abençoa a comunidade científica, abençoa a comunidade da área da saúde. Enfim, Senhor, colocamos diante do Senhor. Que Deus nos abençoe mais e mais. Amém.